do Senhor, nós podemos nessa hora sentir, nós podemos adorar, a gente tem certeza como é bom a gente estar reunido, celebrando ao único Deus vivo, ao único Deus verdadeiro, ao único Deus que existe. Nosso Deus, Ele é um, só existe um Deus e é o Senhor. Não é o Deus dos crentes, não é o Deus dos evangélicos, não, é o Deus que governa toda a terra, é o Deus que governa tudo e todos, é o Deus criador desse universo, é o Deus que, como nos diz a palavra, conhece as estrelas do céu pelo nome, que criou todas as coisas, o Deus que te deu o fôlego de vida hoje, o Deus que permitiu que você estivesse aqui nessa noite hoje, para louvar ao nome dEle, o Deus que te sustentou até aqui, o Deus que te deu força, o Deus que te deu ânimo, e ao mesmo tempo é o Deus que tem aberto aí os caminhos, para que você possa passar, para que você possa caminhar. É o Deus que, como o pastor leu aqui no Salmo 121, além de abrir o caminho, Ele está conosco no caminho. O Salmo 121 é fantástico, é o salmo do viajante, é um cântico ao Senhor, é o salmo daqueles que iam de um lugar para o outro, confiando em Deus, e você está aqui confiando no Senhor. A gente está aqui para fechar uma semana, amanhã, sexta-feira, vamos fechar a semana, e cremos que grandes coisas o Senhor ainda irá fazer em nosso meio. Você diz amém por isso? Sabe o que Ele deseja? Ele deseja relacionamento. O nosso Deus é Deus de relacionamento, o nosso Jesus, Ele é um Jesus de relacionamento. O nosso Deus não é um Deus de acusação, não, ainda não. O nosso Deus, Ele não é um Deus longe, Ele é Deus de relacionamento. Se você puder, não está nos slides, mas você pode, por favor, botar já o título da mensagem. Vamos falar hoje sobre a raiz que nos sustenta, a raiz profunda. O que é que tem sustentado a mim e a você? Abra sua Bíblia no Salmo 1. Eu quero ler com você, já disse, não está aqui nos slides esse primeiro Salmo, porque agora há pouco eu estava lembrando dele. Salmo de número 1, Salmo 1, vai dizer assim: bem-aventurado, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à ribeira de águas correntes, dá o seu fruto no tempo certo, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto faz, prospera. Quem diz amém? Tudo quanto faz, prospera. A outra versão, a versão corrigida, vai trazer: ele é uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Querido, a nossa vida, a vida cristã, não é uma vida de superficialidade. Nós não podemos ter uma vida de superficialidade com Deus, de forma nenhuma. A nossa vida, ela precisa ser a vida de intimidade, a vida de mais. A vida cristã não é para ser vivida na superficialidade, não. Nosso Deus, Ele quer que nós possamos nos aprofundar no nosso relacionamento com Ele. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, o profeta vai falar que à medida que ele ia ao rio do Senhor, tornozelo, joelho, aqui o seu quadril, depois o seu peito, depois as águas o cobriam de tal maneira, à medida que ele ia, a profundidade chegava, à medida que você vai no seu relacionamento com Deus, à medida que você busca Deus, à medida que você deseja realmente sair de uma superficialidade, você vai descobrindo quanto tem mais de Deus para ser vivido. À medida que você aprofunda, à medida que você se dobra na presença do Senhor, à medida que você vai criando realmente raízes de relacionamento com Deus, as lutas elas vêm, as situações difíceis elas vêm, as situações adversas elas chegam, mas você tem raízes, você tem sustentação em Deus. Não é sustentação nas suas ideias, não é sustentação de uma vida, de uma vida a ser vivida de qualquer forma, não. Relacionamento com Deus te dá sustentação. Quem diz amém por isso? A vida cristã não foi projetada para os superficiais. A vida cristã não foi projetada para os superficiais. A vida cristã real não foi projetada para ficar somente no leitinho do conhecimento da palavra. A vida cristã não foi projetada por Deus para ficar somente nos primeiros passos, não. À medida que
você vai fluindo no seu relacionamento com Deus, você vai fluindo no seu relacionamento com o Senhor, você vai se aprofundando e você vai criando raízes. É interessante que hoje à tarde eu estava estudando essa palavra e o dicionário Oxford vai trazer que a palavra radical é o mesmo de você ter raiz. Já pensou? Ser radical é um dos sinônimos de você ter raiz. É claro que a palavra radical vão ter outros significados, porque a nossa língua portuguesa ela é linda, ela é fantástica, né? Tem tantas abrangências. Mas uma das definições é você ter raiz. É por isso, irmão, que no mundo que nós estamos vivendo, no mundo que tem se apresentado a nós, o mundo que é dominado por esse sistema, que não é o sistema do Senhor, nós precisamos ser radicais com as coisas desse mundo. Ou seja, nós precisamos ter as nossas raízes de relacionamento com Deus e com a sua palavra firmada, plantada, realmente criar profundidade. Nós não podemos abrir mão dos nossos valores, nós não podemos abrir mão dos nossos valores cristãos. O mundo diz uma coisa, mas nós não somos, entenda bem, você que entregou a sua vida para Jesus, não é de acordo com o que você acha, de acordo com o que eu acho, a nossa vida está muito mais acima dessa régua. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não foi aquilo que muitas vezes eu fui doutrinado dentro de casa, não. A nossa base, a nossa régua é a palavra de Deus. Peraí, o que a palavra de Deus diz sobre isso? É aí, meu irmão, é aí. Porque a profundidade vai fazer com que eu e você possamos analisar a palavra de Deus, os seus decretos e estatutos, e a gente vai viver. Porque se eu não tenho profundidade, se eu não consigo ter relacionamento com Deus, eu não serei radical com aquilo que esse mundo está apresentando para mim e para você. Seremos levados por esse mundo. É por isso que você precisa de raiz. A parábola do semeador, por exemplo, Jesus vai dizer, semeador saiu a semear, jogou a semente. Teve uma parte da semente que caiu em solo, no qual tinha as pedras, tinha uma pequena camada aí de areia, de terra, e que não criou o quê? Raiz. Então, vindo as intempéries da natureza, aquela raiz não tinha como ser firmada, e aquela planta ali não ia prosperar. Mas eu e você não, nós entendemos que nós precisamos ter raízes firmadas nos princípios da palavra de Deus para sustentar a mim e a você. Quem diz amém? Raiz profunda, raiz versus raiz superficial. Eu coloquei hoje na minha rede social algo semelhante àquilo que está aqui nessa palavra. Todos desejam altitude, mas nem todos desejam profundidade. Tem muita gente que deseja altitude, deseja ser visto, deseja, ser tão seguido. Altitude, quer crescer, tudo bem. Quer expandir, tudo bem. Mas poucos desejam profundidade. Existe uma grande diferença nisso. Existe uma grande diferença. Uma grande árvore com raízes superficiais, frágeis e inaptas, vão levar essa árvore à queda. Quanto maior a árvore, maior será a sua evidência. Isso é real. Quanto mais profundas as raízes de uma árvore, maior será a sua força para sustentar a sua evidência. Vou repetir. Quanto mais profundas as raízes de uma árvore, maior será a sua força para sustentar a sua evidência. A profundidade de uma raiz é muito mais importante, sabe o quê? Do que o tamanho de uma árvore. É o que está sustentando. O que tem sustentado a mim e a você? Instagram, 10 horas do dia, misericórdia, irmão. Rede social, 4 horas por dia, misericórdia. Televisão ligada, e você está ali, fazendo as coisas dentro de casa e a televisão está lá ligada. E ainda mais no canal 7, quem aqui sabe o que eu estou falando. Misericórdia, nunca vi um negócio desse, irmão. O dia todo, não, mas estou varrendo a casa, mas está lá. Estou lavando, mas está lá. Não, irmão, em nome de Jesus, para com isso. Em nome de Jesus. Nós precisamos
ter profundidade no relacionamento com Deus e nos seus princípios. Raiz é fundamento. Você pode dizer comigo, raiz é fundamento? Raiz é fundamento. Igreja, você só descobrirá a profundidade de suas raízes quando você estiver diante das grandes tempestades da vida. Nossa! Só descobriremos a profundidade da nossa raiz diante das tempestades da vida. Enquanto a vida, ela não vai ficando mais fácil, nós precisamos decidir nos tornar mais forte. A vida não fica mais fácil, porém eu decidi me tornar mais forte. A vida não fica mais fácil, decida se tornar mais forte. Cada dia vai ser mais difícil, normal, natural. Bem-vindo a essa terra. Bem-vindo. Cada dia é mais difícil. Beleza. Mas eu vou tornar cada dia mais forte. Sabe qual é a receita para isso? Ao acordar, a primeira coisa, não apenas feche seus olhos e faça uma oração medíocre no que diz respeito a você demandar pouco de algo para algo tão importante. Pare, dobre o seu joelho, ou se deitado mesmo, não importa. O que importa é você dizer ali de coração: Senhor, me ajuda nesse dia. Senhor, em nome de Jesus, vai à minha frente, que a tua vontade seja realizada na minha vida. Aí pega a palavra, aí medita na palavra de Deus, antes de qualquer coisa. Deixa o telefone de lado. Aí, irmãos, vê só, isso é uma experiência minha, isso é particular meu. Eu estou achando tão bom, irmãos, às vezes eu tenho acordado de manhã, meu telefone está riado, acabou a bateria, porque eu esqueci de carregar. Sabe por quê? Tem outras coisas mais importantes a fazer. Outras coisas. Tem uma leitura, tem uma oração, tem uma meditação. Eu estava ensinando para o meu filho algo que eu já falei tanto para vocês. Meditar do Senhor é diferente do meditar do mundo. Lembre, meditar é você encher a sua mente e o seu coração da palavra. O mundo diz que é esvaziar, mas nós enchemos o nosso coração e a nossa mente com a palavra de Deus. As tempestades não te derrubam, elas atestam a sua capacidade de se manter de pé. Ter raízes sólidas é o invisível que sustenta o visível. Essa frase não é minha, tá? Eu nem coloquei aqui. Ter raízes sólidas é o invisível que sustenta o visível. Ter raízes sólidas. Teve certa vez, eu ainda estava durante o período de quarentena, na pandemia, 2020. E eu fazia umas lives às 7 horas da manhã, que era o Em Cada Manhã, o nome era Em Cada Manhã. E teve uma palavra que o Senhor me deu numa madrugada, que eu tinha me inspirado em um dos livros do pastor Joel Osteen, que falava sobre enterrado versus plantado. O plantado não é o mesmo que ser enterrado. O plantado, aquele que planta, tem um propósito de lançar a semente. Ele cavou o solo, ele cobriu o solo com a terra, mas ele regou, vai esperar o sol bater e o sol fazer com que aquela semente possa germinar e crescer. Isso é o plantado, tem um propósito. O enterrado não, de jeito nenhum. As nossas raízes, elas não estão enterradas, as nossas raízes são plantadas. As nossas raízes são plantadas. Em alguns momentos, aprofundar pode até ter a aparência de estar sendo enterrado, mas não se preocupe. Raízes não são enterradas, raízes são plantadas. Você, querido, em nome de Jesus, está sendo plantado nessa noite para sair de uma superficialidade de relacionamento com Deus. Sair daquilo que os olhos naturais podem enxergar, podem ver, para aquilo que só o Espírito Santo pode te dar, pode te entregar, que você pode conquistar em nome de Jesus. Aleluia! Superficialidade deforma a mim e a você, querido. Não, nós não fomos feitos para superficialidade. Nós somos feitos para a profundidade do nosso relacionamento com o Senhor. Aleluia.
Você não foi feito para viver na superfície de um relacionamento, não. Você foi feito para sentar na mesa do Pai, onde tem abundância. Diga comigo, abundância. Muito na mesa do Pai, muito na mesa de Deus, para mim e para você. Você está aqui, querido? Você pode aplaudir a Jesus aí, querido? Se ajuda aí no seu lugar. Se ajude. A raiz que nos sustenta, tem um texto que vai aparecer aí. Um texto que, Tiago, capítulo 1, versículo 16. Paulo diz assim: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Olha aí. Não muda com sombras. Nosso Deus, Ele continua o mesmo. Amém. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os que primeiros frutos de tudo que Ele criou. Pastor, tudo bem, você está falando para ter raiz, você está falando de ter raiz, está falando de profundidade, de relacionamento com Deus. Tudo bem, o que é que eu preciso fazer para ter raiz? O que é que eu preciso fazer para ter raiz? Sabe uma das coisas que eu coloco aqui para você? Primeira coisa que eu e você, a gente tem que entender, que para a gente ter raiz, seja a igreja e venha a igreja. Quer ter raiz? Seja a igreja e venha a igreja. Vamos se reunir, vamos continuar nos reunindo como igreja, como irmãos, como filhos de Deus. Paulo vai dizer assim: meus amados irmãos. Primeira coisa que ele fala, meus amados irmãos. Meu irmão, querido, você que está aqui nessa noite, ser igreja, vir para a igreja, nos fala de tantas coisas, nos fala de ensino em conjunto, nos fala em recebermos a palavra plenária, nos fala em adorarmos juntos, mas também fala em desfrutarmos relacionamentos saudáveis, criando raízes e sendo profundos nos ensinamentos do Senhor. Quem diz amém por isso? Relacionamentos saudáveis, ensino. Ah, pastor, você está falando das nossas redes? Estou falando também das nossas redes. Falo também. Para que você possa ter relacionamento, para que você possa também ter um ensino, para que você possa ser enviado, para que você possa ser discipulado. Seja a igreja e venha à igreja. Porque sozinho, olha, quando as pessoas entregam a vida para Jesus, ou se reconciliam, uma das frases que eu falo, eu digo assim: ó, presta atenção, você não precisa mais caminhar sozinho. Você não precisa mais caminhar sozinha. Você tem agora um povo para caminhar junto com você. Sabe o que é isso, irmão? É ser igreja. É ser igreja. É pegar na mão de um que está caído, ajudar a levantar e caminhar junto com ele até que ele pegue o embalo da caminhada novamente. Depois você vai andando de novo. Porque isso daí, meu irmão, é um ânimo, é um incentivo. Venha para a igreja, seja igreja. Não, pastor, porque eu vi o fulano de tal, que é um youtuber, que tem 200 e lá vai fumaça, seguidores, 1000 seguidores, dizendo que não é mais para vir para a igreja. O que é que a Bíblia diz? Lembra que eu falei no início? Qual é a nossa régua, irmãos? A palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz? Não deixem de reunir como igreja. Porque vai chegar o dia que vão levantar e dizer assim, que não é para ir à igreja, nem se reunir como igreja, e vão levantar profetas conforme o desejo do coração. E a gente está aqui levantado, pregando para você a genuína palavra de Deus. Se desse púlpito sair qualquer coisa fora da conformidade da palavra, levante e diga: mas sabe o que já aconteceu nessa história de quase 34 anos? Nunca faltou a genuína palavra de Deus. E nem vai faltar em nome de Jesus. Tem raízes, venha para a igreja, seja igreja. Você que está aí nos acompanhando através de uma das mídias, através aí do YouTube, nesse culto ao vivo, tudo bem, você pode estar impossibilitado, você pode estar doente, você pode estar, num hospital, você está em outra cidade, você não pode vir a essa igreja, mas quando você estiver aqui, querido, quando você estiver bem, venha para a igreja. Tem uma frase que diz assim: uma das nossas melhores versões será revelada na coletividade. A nossa melhor versão será revelada na coletividade. Sabe quando? É quando a gente é provado. É ou não é, irmão? A ter paciência. A ter paciência com o próximo.
a contar de 1 até 10 quando o irmão for grosso com a gente. Sabe o que é isso, irmão? É coletividade, é o Senhor permitindo o tratamento em mim e em você. Mas é só na igreja? É não, irmão. Também é no seu trabalho, também é na sua casa, também é no seu condomínio. O Senhor está permitindo que eu e você, a gente possa passar por vários tratamentos dele. A coletividade, irmão, ela tem o poder ou de enterrar ou de colocar para frente. E em nome de Jesus, aqui ninguém enterra, aqui a gente só direciona, aqui a gente só encaminha, é só para frente. É saber conviver, é saber como andar junto, como andar em família. Isso daí faz com que eu e você, Jesus, eu vou orar para que o Senhor toque no coração do irmão, para que o Senhor toque no meu coração. Porque às vezes o problema não está no outro, está na gente. Está na gente. E qual vai ser o tratamento do Senhor? O tratamento pode ser a coletividade, irmão. Para quê? Para extrair o seu melhor. Quem está aqui? Para que você possa ter raízes, para que eu possa ter raízes, não se deixe enganar. Viva princípios divinos. Não se deixe enganar pelo que o mundo fala. Viva princípios do céu. O texto é muito claro. Esse ponto 2 nada mais é do que a parte do versículo 16. Não se deixe enganar. Querido, sustente a verdade da palavra, que essa verdade da palavra vai sustentar você. Sustente a verdade. É interessante que, às vezes, tem pessoas que chegavam, né? Hoje não, porque de primeira a gente ia dar uma palavra. Tenho certeza que chegou também para pastor Múcio. Pastor, ora aqui pelo meu negócio para que eu venha prosperar. Beleza, tá bom. Mas antes, tá tudo bem? Você está fazendo tudo certo? Não, pastor, veja só. Tem umas gambiarra aqui. Como é que Deus vai abençoar algo que está errado? Como é que Deus vai abençoar algo que está errado? Chegou pessoa já para mim e disse, pastor, ore para que Deus venha abençoar meu casamento. O homem e a mulher aqui. Tem aliança no dedo. Tem aliança no dedo. Mas o Espírito Santo, eu pergunto, vocês são casados há quanto tempo mesmo? Casado no civil. Não, pastor, a gente não é casado não. Não? Ora, mas tem quantos anos de convívio? Aí disse lá, tantos anos. Mas por que não casaram ainda? Vocês não estão debaixo da bênção. Não, pastor, porque tem uma pensão dela. Se ela casar, ela perde a pensão. Espera aí, você quer ainda que Deus abençoe? Ele não vai se contradizer não, filho. Vamos fazer o seguinte, resolvam a vida de vocês, aí depois vocês vêm aqui para me orar, para abençoar vocês. Resolva a vida. Não se deixe enganar, viva os princípios. Para o mundo isso é normal. Para o mundo isso é normal. Normal. Não, pastor, nós já estamos juntos há 15 anos. Está debaixo da bênção do casamento? Não precisa por quê? A Bíblia diz que precisa. A nossa régua é o quê? A palavra de Deus. Então você está errado, filho. Então se conserte. Não se deixe enganar. Viva os princípios divinos. Em que tipo de... Olha que a palavra, não se deixe enganar. O que é engano? Mentira. É ou não é, irmãos? Direto, definição, já era. Mas existem enganos na religião. Existe engano na crítica. Existe engano na rebeldia. Existe engano na frustração. Existe engano em pecados escravizadores. Querido, entenda bem uma coisa. O engano priva a mim e a você de desfrutarmos do melhor de Deus. Entendeu o que eu falei? O engano priva a mim e a você de desfrutarmos o melhor de Deus. 1 de João 3,8 diz assim, para isso,
O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Se você está vivendo algum engano na sua vida, em qualquer área, Jesus veio para libertar você. Jesus veio para desfazer essa obra. Jesus veio para te dar uma nova oportunidade de vida. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, ou seja, Jesus veio para libertar você. Para que você deixe de viver conforme os princípios desse mundo e viva conforme os princípios do Senhor. Para que haja raiz no seu relacionamento com Deus, para quando vier as lutas, você não ser derrubado. Crie expectativa do que vem de Deus. Crie expectativa pelo que vem de Deus. Toda boa obra, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus. Aleluia. Toda dádiva que vem de Deus, todo presente que vem de Deus, carrega em si mesmo propósito e perfeição. Diga comigo, propósito e perfeição. Irmão, tudo que vem de Deus tem propósito e perfeição. Você tem que viver, irmão, se a gente for falar sobre vida com propósito, a gente passa aqui 40 dias falando, inclusive tem um livro, né? 40 capítulos de uma vida com propósito. Viver dentro do propósito de Deus, viver dentro da expectativa de Deus, viver dentro daquilo que Deus sonhou. Eclesiastes, olha, Eclesiastes, lê esse texto comigo, vai aparecer aqui. Olha o que o sábio vai escrever, o sábio Salomão vai escrever em Eclesiastes. Olha, que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. Olha o que ele está dizendo. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol. Sabe o que ele está dizendo aqui? É uma vida fora do propósito de Deus. Uma das interpretações mais fantásticas desse versículo que eu tive foi essa. Aí, o que o homem ganha com todo o seu trabalho, que tanto se esforça debaixo do sol. Sabe o que é isso? É aquela vida que é vivida sem propósito e que a pessoa está empregando tanta força, está fazendo tanto esforço, mas não sai do canto. Conhece alguém assim? Faz tanto, emprega tanta força, tanto recurso, mas não sai do canto. Comece a analisar se a vida está debaixo do propósito de Deus. Porque o que Deus quer? Que você viva debaixo do sol segundo o propósito dEle. E a análise que Salomão está fazendo é: uma vida vivida sem propósito é uma grande inutilidade. Uma vida vivida sem propósito é uma grande inutilidade. E quando eu entendo propósito, para mim poder entender propósitos, está vendo que a gente está aprofundando aqui, né, irmão? Raízes. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Toda expectativa que não é projetada em Deus se tornará uma frustração na vida de uma pessoa. Eita! Vou repetir. Toda expectativa que não é projetada em Deus se tornará uma frustração. As expectativas, quem sabe, que você está colocando em um relacionamento que não é de Deus vai se tornar uma frustração. Uma expectativa que você está colocando em um negócio que não tem a bênção de Deus vai se tornar uma frustração. Um sonho que você está colocando que não tem a bênção de Deus vai se tornar uma frustração. Mas quando eu entendo o propósito e que o propósito de Deus tem a ver com uma perfeição, e lembre que essa perfeição não é ausência de problemas, é algo que está alinhado com o propósito divino. Irmão, aí debaixo do sol, deixa eu traduzir aqui, debaixo do sol, terra. Aqui onde a gente vive, debaixo do sol. Quando está alinhado, tudo começa a fazer sentido. Tudo começa a fazer sentido. Aquilo que você empreende está fazendo sentido. O seu trabalho está fazendo sentido. Seja você aí, né, recebendo a princípio pouco dinheiro, mas depois vai ser multiplicado em nome de Jesus e você terá aí em abundância. Mas o ter ou não ter, meu irmão, o negócio não é esse. O negócio é estar alinhado com o propósito do céu. Porque quando eu estou alinhado,
os alinhados são satisfeitos. Os alinhados são satisfeitos. Esse alinhamento vem de uma profundidade nesse relacionamento com Deus. Aleluia. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus, e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Sabe para quê? Para que você encontre o seu propósito de vida. Ele foi enviado pelo Pai, para que você encontre o seu propósito de vida. Eu posso falar também de propósitos, de alinhamento, de raízes, constância, irmão. Constância é um adjetivo meu e seu. Descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Irmão, o nosso Pai não muda. Nós mudamos. Nós mudamos. Nós mudamos o nosso jeito de pensar. Sim ou não? Mudamos. Ai, como? Sim. Nós mudamos a nossa forma de enxergar o mundo. Lembra que eu falei no princípio que nós somos governados pela régua do princípio de Deus? Aí. Mas que constância é essa que você está falando, pastor? É para que você possa entender que Deus, Ele não mudou as intenções dEle para com você. E se Ele não mudou as intenções dEle para comigo, para com você, o nosso relacionamento que cria raízes profundas, vai fazer com que eu e você nós possamos ser constantes. Em toda qualquer situação, durante a luta, amém, Deus está no governo. Venceu a luta, amém, louvado seja Deus. O que fazer, Senhor, me orienta, mas eu estou aqui debaixo preciso da tua resposta, preciso da tua orientação. Senhor, estou aqui. Os filhos, meu irmão, a gente não se desespera. Sair gritando pelo meio da rua. Não, meu irmão. Não. Não estou dizendo que tem notícias que não vêm abalar a gente, porque tem notícias que abalam. Mas perder, meu irmão, perder o prumo, perder o rumo. Não. Nós desfrutamos de relacionamento com Deus. Não. O meu Deus não falha, meu Deus está no controle. Estou passando prova, estou passando luta, estou doente, vou procurar ajuda. Vou procurar ajuda. Está passando a prova, mas eu tenho um relacionamento com Deus e a minha vida é uma vida de constância e de adoração. Não, olha, é junho, igreja, tchau. Eu vou para o palhoção, é junho. Mas julho, no mês da chuva, eu volto para a igreja. Para com isso, velho. Para com isso. Para com isso, tem que ter uma constância. Deus quer que você esteja sempre desfrutando daquilo que Ele tem para você. O que o mundo tem para oferecer? A princípio é bom, mas o final é final de morte, velho. Já era, Deus não tem nada. Isso não é... o que o mundo tem para oferecer, a princípio é bom, mas o final é final de morte. Provérbio já disse. Já disse. O que é que Deus tem para mim e para você? Um relacionamento, profundidade. Por isso que eu termino dizendo assim: entregue sua vida completamente para Deus. É o final dessa palavra, entregue sua vida para Deus. Tiago 1,18, por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que Ele o criou. Primeiros frutos, primícias. As primícias eram os primeiros frutos da produção da terra que eram oferecidos a Deus. Nós somos, nesse versículo, comparados a frutos que não podem ser consumidos pelo homem e sim entregues ao Senhor. Entendeu porque tem esse versículo? Você não foi feito para ser consumido pelo mundo, mas você foi criado para que você pudesse ser entregue no altar do Senhor. Entregue no altar do Senhor. No altar da adoração, no altar do relacionamento. Aleluia. Você espera grandes coisas da parte do Senhor? Comece entregando sua vida a Jesus. Comece entregando sua vida a Ele. Quer ter relacionamento com Deus? Quer que as raízes sejam profundas? Entregue seu coração a Jesus. Permita que Ele seja o Senhor da sua vida.
Permite que Ele venha governar a sua vida. E que você tenha raízes. E raízes profundas. E que você crie raízes de acordo com os princípios da palavra de Deus. Para quando vierem as dificuldades desse mundo, as dificuldades dessa vida, você está firmado no Senhor. Eu não sei se você conhece o paralelo, a metáfora, a história do bambu. O bambu, ele cresce primeiro 5 anos para baixo. Às vezes a gente vê aquele bambu, irmão, foram em média de 5 anos, a raiz se firmando, crescendo para baixo. Já pensou? Aí vem as tempestades, vem os vendavais, vem o que for. É semelhante também, é a mesma. Eu não entendo de botânica, mas a palmeira é bem semelhante. A palmeira também tem raízes profundas. E é interessante que tem alguns tipos de palmeira que a raiz dela, venha a tempestade, venha a ventania qual for, se dobra todinha, mas não quebra, se dobra, a tempestade está passando, está dobrada. Eita, quem pegou já? Eita, a tempestade está vindo aí, está dobrado, está no joelho a tempestade vindo e o vento batendo, e a gente lá dobrado, semelhante à palmeira. Mas quando passa a tempestade, mas quando passa o vento, a palmeira levanta novamente, fica de pé. Ah, são tantas as constituições, vamos ficar de pé. São tantas. É um sistema forte de raízes.